sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui na Escola Intelectus Vita, preparando mais uma aula para vocês. Venham comigo. Olá, sétimo ano. Sejam bem-vindos a mais uma revisão de matemática. Agora, já bem descansados das férias, nós iremos fazer uma breve revisão dos conteúdos anteriores para que nos auxiliem a assuntos agora do terceiro bimestre. Neste momento, nós iremos rever algumas operações com os racionais, no caso multiplicação e divisão, ver um pouco sobre equações e expressões envolvendo equações do primeiro grau, assim como as suas situações problema. Vocês recordam o que são os números racionais? Pois bem, os números racionais podem ser expressados por uma fração ou por um número decimal. Vale lembrar que, na forma de fração, o número de cima é chamado de numerador e representa, geralmente, a parte que eu quero. É a parte que usaremos. O denominador representa a quantidade de vezes que o meu inteiro foi repartido. Observe o exemplo aqui ao lado. Este primeiro, eu tenho que o círculo foi a metade pintada e a outra parte não. Então, qual é a fração que representa este desenho? 1 sobre 2. Vejamos agora o exemplo à direita dele. Percebam que este círculo foi repartido, ou seja, seccionado em 4 partes iguais. E uma parte dele foi pintada. Qual é a fração que representa a parte pintada deste desenho? Bom, pintado só foi um. Um entre quantos? 4. Ou seja, a fração que representa a parte pintada, ou seja, a parte que queremos, é 1 sobre 4. Agora percebam, professor, e se eu não quisesse a parte pintada? Olha, a parte que não foi pintada foi 3. Foram 3 partes não pintadas. Não pintadas entre quantas? Entre 4. Ou seja, a fração que representa a parte não pintada deste desenho é 3 sobre 4. Mas, professor, eu já sei como é uma fração, como eu represento uma fração. Mas como funciona a multiplicação? Vamos lá. Para multiplicarmos as frações, basta multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Vejamos um exemplo. Aqui eu tenho menos 3 sobre 7 vezes 5 sobre 2. Percebam que eu tenho uma multiplicação entre essas duas frações. E essas frações possuem sinais diferentes. Uma é negativa e a outra positiva. Eu preciso fazer o jogo de sinal sempre que possível. Menos com mais dá menos. Então eu já sei que a minha resposta será negativa. Aí eu venho 3 vezes 5, 15, e 7 vezes 2, 14. Logo, eu tenho a fração menos 15 14avos. Notem o exemplo de baixo. Eu tenho a multiplicação entre duas frações, só que essas frações são negativas. Também preciso fazer jogo de sinal. Menos com menos dá mais. Então percebam que o meu resultado será positivo. Agora notem também que os valores podem ser simplificados. Eu tenho 4 de um lado na primeira fração e tenho 6 na outra fração. Posso simplificar os dois valores por 2,
4 dividido por 2 dá 2 e 6 dividido por 2 dá 3. Agora percebam também que na primeira fração eu tenho 15 e na segunda fração eu tenho 5. Os dois podem ser divididos por 5. 5 dividido por 5 dá 1 e 15 dividido por 5 dá 3. Essas simplificações fazem com que a multiplicação entre estas frações se torne mais fáceis de se fazer. Então eu tenho 2 vezes 1, que dá 2, e 3 vezes 3 dá 9. Logo eu tenho a fração 2 nono. Vamos tratar agora sobre divisão. Para se dividir uma fração, é necessário repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Como assim inverso? O que era numerador passa a ser denominador e o que era denominador passa a ser numerador. Observem aqui o exemplo. Eu tenho menos 1/4 dividido por menos 2/3. A primeira fração permanece, menos 1/4. E ao invés de ser divisão, eu faço agora uma multiplicação. Só que eu multiplico pela segunda fração invertida. Como eram 2/3, agora viram menos 3/2. Faço o jogo de sinal normalmente, menos com menos dá mais. E agora faço a multiplicação. Numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes 3, 3. 4 vezes 2, 8. Agora trataremos de equações. Em uma equação matemática, outros componentes poderão surgir além dos números. É o caso das letras, ou seja, as incógnitas. Essas incógnitas são valores específicos que deverão ser encontrados a fim de tornar verdadeira a equação. Por exemplo, na equação 2x igual a 4, podemos afirmar que o valor de x é 2, pois 2 vezes 2 é igual a 4. O resultado 2 torna a equação 2x igual a 4 verdadeira. Mas por onde começar na hora de resolver uma equação? Para solucionar uma equação, é preciso isolar a incógnita, ou seja, em um membro da equação colocar os valores com a incógnita e no outro membro os valores sem a incógnita. A partir daí, efetuar as operações que se apresentam. Percebam este exemplo. 8x menos 15 igual a 3x. Eu irei passar para o primeiro membro todos os valores que possuem x. Então ficarão 8x, que ele já estava no primeiro membro, e o 3x que estava no segundo, ele passa para o primeiro. Só que toda vez quando eu passo um determinado valor de um membro para o outro, eu sempre inverto a operação. No caso, o 3x já era positivo no segundo membro. Ele passa para o primeiro negativo. Então ficamos com 8x menos 3x. Agora, o menos 15 que estava no primeiro membro, ele passa para o segundo membro. Como ele estava com o sinal negativo, ele vai com o sinal positivo. Aí vamos efetuar as operações. 8x menos 3x é igual a 5x. Então ficamos com a seguinte equação. 5x igual a 15. O 5 ele está multiplicando o x. Então ele passa para o outro lado dividindo. Então ficamos com x igual a 15 sobre 5. 15 dividido por 5 dá 3. Ou seja, o nosso x vale 3. Tentem fazer
estes dois exemplos, o exemplo A e o exemplo B. O exemplo A está como 4x mais x igual a 10 e o exemplo B, 2y mais 12 igual a 6y mais 4. No caso de situações problemas, ela exigirá um pouco mais da gente. É necessário ter bastante interpretação de texto. É preciso compreender o que o texto anuncia, analisar as informações dadas e, com o uso das ferramentas matemáticas, solucionar o que está sendo pedido. Vamos para um exemplo. Luísa comprou um terreno retangular cujo perímetro é igual a 54 metros. Se esse terreno tem 15 metros de comprimento, quantos metros ele tem de largura? Primeiro, perímetro é a soma de todos os lados da figura. Por se tratar de um retângulo, teremos então 4 lados. Foi informado que um dos lados mede 15 metros. Já o outro, o que não conhecemos, chamaremos de x. É o valor que precisa ser identificado. E terceiro, por se tratar de uma região retangular, os lados opostos paralelos são congruentes. Significa que o lado oposto ao lado de 15 metros também vale 15 metros. E o lado oposto ao lado x também vale x. Logo, temos a seguinte equação: 15 mais 15 mais x, que é igual aos 54 metros de comprimento de perímetro. 15 mais 15, 30. X mais x, 2x. E isso tudo é igual a 54. Lembrando que numa equação do primeiro grau é necessário isolar o x. Ou seja, eu deixarei o 2x no primeiro membro e o que não tiver incógnita vai para o segundo membro. E quando a gente passa de um membro para o outro, nós sempre invertemos as operações. Então ficamos assim: 2x igual a 54 menos 30. Esse menos 30 foi em função de que o 30 estava no primeiro membro. Quando ele passa para o segundo, passa com sinal trocado, invertido. 54 menos 30 dá 24. Logo, nós temos a seguinte expressão: 2x igual a 24. Este 2 está multiplicando o x, passa para o outro lado, dividindo. Então temos x igual a 24 dividido por 2. 24 dividido por 2 dá 12. Logo, a nossa resposta vale 12. Pois bem, pessoal, aqui termina a nossa revisão de matemática. Bom, por aqui terminou a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido e entendido os conceitos que foram aplicados. Façam as atividades propostas que estão no livro de vocês e qualquer dúvida, entrem em contato conosco que iremos ajudá-los nas resoluções. E tenham um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite e lembre-se, cuidem-se.